Olá, amiguinhos, amiguinhas, como vocês estão? Se cuidando bastante? Ah, sim, espero. Bom, eu vou contar mais uma história da apostila da evangelização infantil da Aliança Espírita Evangélica para a turma do intermediário. Mas essa história é para todos, que todos possam refletir e aproveitar. Então vamos lá. Então, há muito tempo atrás, era uma vez um jovem bastante cristão, um jovem que era obediente a Jesus, a Deus, e ele resolveu caminhar por entre as vizinhanças das fazendas onde ele morava. Então, esse jovem, junto com o seu cãozinho, pôs-se a caminhar, a visitar várias casas, fazer orações, dar um pouco de consolo a todos os necessitados. Então, ele, muito empolgado, passou o dia fazendo essas visitas e dando auxílio a quem tanto precisava. Até que, de repente, o dia terminou, a noite chegou e entre as fazendas, o caminho, o mato, tudo fica muito mais escuro, principalmente quando não tem luar. Mas tudo bem, esse jovem, muito fiel a Deus, confiante, não se importou, estava na hora de voltar para casa e seria um tempo longo e foi caminhando, caminhando, até que de repente ele percebeu talvez não estivesse no caminho certo. Estava tudo muito escuro. Então, perto da estrada, não passava ninguém para sequer pedir carona, ele conseguiu encontrar uma pequena gruta bem acomodada entre os rochedos, e ele pensou: ah, é aqui que eu vou me acomodar e vou dormir protegido com o meu cãozinho. Depois, quando amanhecer bem cedinho, eu continuo a caminhada até chegar à minha casa, porque meus pais vão estar muito bravos comigo. E assim ele fez. Estava quase então pegando no sono dentro da gruta, quando de repente apareceram essas moscas, nuvens de moscas, que começaram a atrapalhar o seu sono. Ele não conseguia dormir, então se incomodou e saiu da gruta. Ah, ele estava cansado, a noite estava escura. Puxa, ali era um local ideal para dormir. Crendo, eu oro tanto a Deus, será que ali não era o melhor lugar? Bom, enfim, ele continuou a caminhada, resolveu mais um pouquinho, mato adentro, para ver se não encontrava um lugar seguro para pelo menos passar a noite. Então ele acabou ouvindo o barulho de um riacho. Opa, um riacho perto, geralmente tem ali bancos de areia, tem também matos ciliares, por ali eu me escondo e fico, me ajeito com a minha mala. E assim ele se deparou com uma ponte. E nessa ponte daria a um outro terreno, branquinho, lisinho, limpo, fazendo, nossa, vou atravessar essa ponte e vou me ajeitar nesse terreno, tranquilo, não vou ter problema nenhum. Então ele resolveu começar a atravessar a ponte e viu que estava começando a garoar. E olha o que ocorreu. A ponte simplesmente se quebrou, rachou por inteiro. Ele mal pisou. Então levou um susto. O seu cachorro também, como muito obediente, estava o seguindo. Nossa, quase que ele foi junto com a ponte e a rio adentro e nem saberia onde iria parar. Aí ele começou a ficar muito chateado. Puxa vida,
Tomara que eu consiga algum lugar seguro para pelo menos me deitar e passar a noite. Ah, puxa Deus! Ele orava. Puxa Deus, que me proteja, que eu consiga realmente solucionar esse problema. Eu não quero ficar desprotegido nessa noite. E a garoa começou a vir, e noite com garoa, né? Vem aquele friozinho básico. Então ele começou a caminhar e visualizou um pouco mal assim uma árvore frondosa, e era tão velha essa árvore que o seu tronco já tinha aberturas, e nessas aberturas ele se encantou. É aqui que eu vou ficar, que eu vou me deitar escondidinhos na abertura do tronco e ao mesmo tempo protegido pelas folhas, pois essa garoa não vai ser nada agradável. E assim ele foi. E além da garoa começou a ventar, a ventar, a ventar. E de repente ele começou a ouvir estalos da própria árvore e a árvore, de tão velha, já não estava mais aguentando ficar estável e o vento a derrubou e quase se machucou. Ele conseguiu espertamente fugir junto com o seu cãozinho. Mas aí ele ficou muito furioso. Aí ele resolveu: puxa, Deus, parece que você não está ouvindo as minhas preces. Onde é que eu vou ficar nessa noite, nessa escuridão, e agora com essa garoa? Eu vou acabar adoecendo. Nem sei se eu vou acordar na manhã seguinte. Então resolveu caminhar, caminhar, até que de repente, ao longe, ele visualizou uma casinha. Oba! Visualizou uma casinha com um foquinho aceso no beiral do telhado. Ai, que bom! Puxa, deve ser um dos vizinhos de uma das fazendas. Vou poder então pedir para o morador uma acolhida, pelo menos para passar a noite. E era realmente a cultura dessas regiões, de acolher as pessoas. Então, ele, afoito, já bateu na porta e pediu: por favor, tem alguém aí? Aí um senhor, bastante grosso, mal educado, falou: que você quer? Não me perturbe. E o jovem rapaz falou: por favor, senhor, eu estou perdido, estou querendo apenas um pouso, uma noite, se eu puder, saia daqui, não acolho nenhum estranho. O velho falou, muito rabugento, muito ranzinza, sem querer saber as razões do pobre rapaz. O jovem novamente insistiu e novamente o velho, mal educadamente, pediu que ele se retirasse, que ele não iria acolher nenhum estranho. Então o jovem rapaz já estava molhado pela garoa e pelas lágrimas também. Começou a ficar com raiva, a pensar que Deus havia esquecido dele. Ele que tanto levava consolo e palavras, né, religiosas de Jesus, do Evangelho de Jesus em todos os lares, não estava tendo, então, um pouquinho da compensação. Ele tanto pedia, ele tanto orava, ele estava com tanto medo e começou a ficar muito cansado. Estava realmente assim, já em câmera lenta, como dizem. Então ele se afastou da casa e viu que atrás da casa tinha uma calçada, tinha um terreno, um gramado. Então, por ali ele ficou, junto com o seu cãozinho, abraçado e chorando. E realmente com muita raiva. Por que Deus não está escutando as preces dele? Nada deu certo, ele só quer um lugar seguro para passar a noite e de preferência seco e protegido. Porque com certeza já ia ficar preocupado, porque ele iria chegar muito tarde em casa e seus pais iriam realmente estar aborrecidos por ele não ter chegado na hora certa, como deveria. De repente, o jovem começou a ver que seu cão
estava uivando. Ele começou a perceber que tinha barulhos, bateções de porta, gritos, choros. Daí ele resolveu ficar quietinho de vez. E o seu cachorro, que já estava latindo e uivando, saiu, fugiu, o abandonou. Nossa, pronto, caiu em prantos. Já não confiava mais em ninguém. Estava com raiva. O que teria acontecido realmente até o seu cachorro, seu único companheiro ali de luta daquele momento, já havia o abandonado? Então, de repente, ele desmaiou de cansado. Não aguentava mais. Ao relento, ele dormiu. Mas o amanhecer chegou e fez um sol maravilhoso. Ele acordou, meio faminto, meio, sem direção. Então ele teve que recobrar. Bom, eu tenho que voltar ao caminho, vou ter que refazer todo o trajeto que eu fiz para ver a estrada, que daí, reconhecendo a estrada, ele saberia por onde iria andar. Mas também estava preocupado. Cadê o seu cachorro? Por que ele uivou? Por que ele latiu e o abandonou no momento daqueles barulhos esquisitos? Ele foi caminhando e, de repente, já estava longe da casa e ele notou que a porta estava escancarada da casa. Notou que algumas janelas estavam com as vidraças quebradas, mas, como o homem foi muito grosseiro, ele não quis levar outra bronca. Continuou pensando, vou retomar o caminho, vou verificar onde está o meu cachorro. E se deparou com 2 pescadores. Esses pescadores estavam comentando que a casa onde ele pediu pouso foi arrombada por ladrões, que a família foi tida como refém, bateram em todos que estavam na casa, roubaram, quebraram os móveis e todos que ali estivessem seriam feridos. Aí ele pensou, nossa, se me dessem esse pouso, eu também terminaria machucado ou morto. Ainda bem que eu não estava na casa. Nossa, Pai Criador, Deus, muito obrigado. Olha, ele já agradeceu porque, enfim, ele se livrou desse apuro. Mas ele ainda precisava encontrar o cachorro e o caminho de volta para casa. E assim, se distanciando desta casa, ele foi então verificar que a árvore caída que estava lá ainda, descobriu que onde ele queria deitar nada mais era do que covil de lobos. Sim, os lobos à noite gostavam de se aninhar nessa árvore. Imagina se ele estivesse ali. Ele não iria nem dormir. Seria o jantar desses lobos. Então, quando ele descobriu que aquela árvore caída, nada mais, nada menos que era um covil de lobos, ele, meu Deus, ainda bem que eu não fiquei nessa árvore, eu não estaria agora vivo, vendo essa árvore caída. Nossa, que apuro que eu escapei. Foi novamente andando, e ele estava se aproximando do rio, onde viu a ponte já quebrada, estilhaçada, e conseguiu visualizar o terreno branco que estava do outro lado. Adivinhe, aquele terreno branco era um pântano arenoso, encharcado. Ele descobriu que aquele terreno branquinho, que nem um lençol, era uma areia movediça. E que se ele simplesmente pisasse naquela areia, ele iria afundar e se afogar. Ainda bem que esses terrenos são raros, hein? Porque é difícil escapar da morte nesses terrenos. Então, ele se espantou novamente
eu iria me deitar nesse terreno. Simplesmente terminaria morto junto com o meu cachorrinho. Deus, muito obrigado. Novamente escapei. Ele foi novamente andando, já quase se aproximando, enfim, da estrada. E nesse covil onde as moscas o espantaram, não deixaram ele dormir bem protegido, novamente nessa gruta, ele visualizou, tinha um ninho de cobra, serpentes, víboras, todas verdadeiramente venenosas. Aí ele realmente se arrepiou, porque ele chegou até entrar e tentar dormir. Imagine se uma cobrinha, mesmo filhote, ela já é bastante venenosa, tivesse o picado, no mínimo ele terminaria doente, muito doente, sem saber a quem gritar por ajuda. Nossa, ele foi repensando todos os apuros que ele passou. Ele foi realmente vendo que tudo que parecia mal, tudo que parecia que Deus não estava ouvindo as suas preces, era para livrá-lo de algo muito pior. Então, novamente, ele conseguiu recobrar a estrada onde ele estava passando e não demorou para novamente se encontrar com o seu cãozinho. E assim, aliviado, ele pôs-se a refletir. Foi uma prova para ele mesmo. Ele não estava levando a palavra de Jesus, não estava levando a palavra de Deus para todos os necessitados, para todos os encarecidos. Foi realmente uma prova para ele, porque nem sempre aquilo que a gente pede realmente é aquilo que necessitamos. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes é o remédio amargo que nós interpretamos, às vezes, como algo ruim para as nossas vidas. Então, ele, muito envergonhado, acabou se prostrando novamente em prece e agradeceu muito ao Pai Criador e se desculpou imensamente. Assim ele descobriu que realmente Deus está sempre providenciando o melhor para nós, mas nós somos muito, muito pequenos ainda para compreender. Mas vamos sempre estudar, vamos sempre orar, vamos sempre manter uma boa sintonia e crescermos como espíritos. Um grande abraço para todos vocês. Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas. Estou aqui de volta agora para sugerir atividades para vocês fazerem, inspiradas na historinha que acabamos de ouvir. Então, para quem gosta de desenhar, de pintar e de jogos junto com demais amiguinhos e amiguinhas, eu então aqui sugiro um jogo tipo Ludo, que vocês poderão inventar os carreirinhos em quadrados, quadradinhos, e assim também colocar obstáculos que simbolizem aqueles momentos que o jovem passou de muito apuro e que, na verdade, nada mais é do que providência divina, resposta celeste, para que ele se livrasse de perigos muito maiores. Então, nesse jogo, vocês podem inventar como esse jogo tem que ser feito com dadinhos, com pecinhas que representem cada participante, cada um que for avançando casinha por casinha, números que são então colocados pelos dados. Se caso se depararem com um dos obstáculos, vocês podem inventar se é para andar 2 casas para frente, ou então retornar ao início. Tudo isso para ficar divertido e que todos, né, relembrem e brinquem.
E também pode deixar mais colorido, fica muito mais divertido. E também sugiro aos adolescentes, aos jovens, fazerem exercícios de vida plena, conversar com seus pais, conversar com seus avós, conversar com pessoas experientes, até amigos, porque todos devem ter algum momento histórias para contar, histórias curiosas que realmente, se não fosse uma resposta celeste, uma providência divina, poderiam ter passado por momentos muito mais difíceis. É aquela velha frase, há males que vêm para bem. É isso. Tomara que vocês aproveitem bastante. Um grande abraço.